No início desse mês, dia 9 de fevereiro, aconteceu Vivenciar, um evento maravilhoso que reuniu vários profissionais que atuam aí com relação ao autismo e vários pais de crianças, e foi uma grande troca de ideias, de experiência. E para falar sobre isso, eu estou recebendo hoje a psicóloga Kátia Nogueira, que foi uma das organizadoras do evento. E qual a sensação que fica, Kátia, que você estava comentando aqui nos bastidores, que foi um evento diferente, não foi aquela palestra, aquele curso, né? Isso, acho que o grande diferencial foi esse estilo bate-papo, né? Onde os profissionais estavam ali para responder perguntas da plateia. Então, até mesmo para eles, esse modelo foi diferenciado, porque a pergunta que chegava podia ser dividida entre todos os palestrantes. Então, cada um dava o seu olhar sobre aquela pergunta. Acabava enriquecendo mais os pais, que às vezes busca a consulta com um profissional para esclarecer uma coisa, que não é aquele profissional o mais correto para esclarecer, e aí às vezes ele fica sem saber o que fazer com aquele questionamento dele. E assim, quando a gente fala em transtorno do espectro autista, tem toda uma gama de profissionais, né? Muitas vezes os pais têm que recorrer a vários profissionais para conseguir o desenvolvimento do filho. Isso, geralmente você tem atrelado ao desenvolvimento dele, né, a essa intervenção, você tem o psicólogo, você tem o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, às vezes o pedagogo e o educador físico, que é muito importante. Eu vi também até a nutrição também. Também, né, a nutrição. Porque você tem algumas crianças com problema de seletividade alimentar. Então, você tem que entender que seletividade é essa, como é que ele está nutricionalmente, porque às vezes ele come só um alimento, né? E como é que está a nutrição dessa criança. Kátia, a gente vê hoje uma grande procura, a gente vê muitos pais procurando aprender mais sobre autismo, a gente vê o diagnóstico assim de várias crianças, né? Nossa, aumentou ou os pais antes não sabiam e hoje eles estão conseguindo identificar e buscar ajuda? Eu acho que hoje a gente já consegue fazer o diagnóstico do autismo leve que antes a gente não tinha. Então, o autismo leve é aquele indivíduo que vive, né, tranquilamente, que vai à escola, que cumpre uma atividade escolar, que faz as provas como os outros alunos, e muitas vezes ele vai ter dificuldade, na maioria das vezes, com a convivência social. Então, isso acaba causando alguns estresses para ele, que é de se manter numa conversa, conseguir conduzir uma conversa, conseguir iniciar uma conversa, gostar de brincar mais do que gostar de livros e números. Então, geralmente esse indivíduo que ele tem o autismo leve, ele tem um potencial cognitivo muito bom, o que faz com que esse potencial cognitivo leve ele para algumas ilhas de habilidades acadêmicas mesmo, geralmente mais acadêmicas. Então, ele perde um pouco do interesse no brincar. E aí, nesse momento, ele tem mais dificuldade de se socializar. Essa observação hoje é feita mais pela escola ou são os pais? E a partir de que idade já dá para perceber? Eu acho que hoje os pais estão mais atentos, né? A gente tem tido uma demanda bem grande na clínica de crianças entre 18 meses a 30 meses. Então, isso mostra para a gente que os pais estão bem mais atentos. Eu já cheguei a avaliar uma criança com 4 meses para ver se ele mostrava riscos de atraso no desenvolvimento. Então, você percebe que hoje os pais estão temerosos com o diagnóstico, né? Que muitas vezes para eles cai como uma sentença, e eu acho que não é isso, né? Eles podem ver que essas crianças podem se desenvolver, mas precisam da ajuda adequada para esse desenvolvimento acontecer. E quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo, porque assim, se você pensar que eu estou com uma criança com 18 meses e quando eu avalio ela tem habilidades que correspondem a 8, 10, 12 meses, eu estou com uma defasagem de 6 a 10 meses. Então, o que a criança desenvolve nesse período é bastante, mas ela não é tão refinada quanto que uma criança de 3, 6, 10 anos precisa desenvolver. Então, para você desenvolver uma criança de 6 anos, onde ela já mostra um atraso em relação às outras crianças da idade dela, você vai precisar de muito mais horas de trabalho com ela e muito mais intensidade. Então, às vezes, você leva a um cansaço maior essa criança, quando você poderia desenvolver com 18 meses no próprio ambiente natural. Uhum.
Kátia, quando a gente fala nesse acompanhamento, eu escuto muito falar do ABA, mas eu não entendo nada e eu vou aproveitar a sua presença aqui, já que você trabalha com isso, para explicar o que é o ABA. O ABA, ele é análise do comportamento aplicada. Então, você analisa o comportamento desse indivíduo, né? Você pega, vamos pensar numa criança com 18 meses, né? Ela deveria apresentar alguns comportamentos, como olhar para mim quando ela quer pedir alguma coisa, ela já deveria pronunciar algumas palavras e está querendo já iniciar a formação de frase com 2 elementos. Então, ela poderia estar nisso e ainda não está, muitas vezes ela não está nem sequer apontando que está olhando para mim. Então, eu preciso que ela desenvolva isso. Essa criança, eu não espero ainda que ela brinque com um amiguinho, mas eu espero que ela pegue um brinquedo e saiba para que serve aquele brinquedo. Então, ela vai pegar uma bonequinha e ela vai levar no colo e vai balançar a bonequinha, ao invés dela pegar o dedinho da boneca, o pezinho da boneca. Ele vai pegar o carrinho e vai fazer brrr, ao invés dela pegar a rodinha e rodar a rodinha. Ou então ficar andando pela casa sem sentido, ou ela andar pegando alguém. É diferente de uma criança que roda ou que corre sozinha, de uma criança que busca o outro para ele brincar com ele. Então, todas essas questões que essa criança não desenvolveu são avaliadas e pontuadas. E ela precisa desenvolver essas habilidades. Então, ela precisa aprender a brincar. Porque não é que essa criança seja incapaz de brincar. Ela não sabe brincar, é diferente. Então, o autismo não é que ele seja incapaz de fazer alguma coisa. Ele não sabe, precisa ser ensinado para ele o caminho de fazer isso. Isso, é com a psicóloga ou pode ser a fonoterapeuta ocupacional que seja especializada? O analista do comportamento, no Brasil, ainda está muito restrito, né? A área da psicologia. Hoje a gente já tem fonoaudiólogos, analistas do comportamento, mas ainda está muito fechado. Fora do Brasil, a análise do comportamento é uma área comum a qualquer pessoa que queira se especializar nela. Só que ela não é uma área que você se especializa num final de semana. Então, essa é uma outra coisa que nós no Brasil estamos sofrendo, que é os especialistas de finais de semana, onde eles não têm prática. E a gente fala que no autismo é assim, em algumas situações você diz assim, se essa terapia não ajuda, ela não atrapalha. No autismo atrapalha sim, se ela não ajuda, ela está atrapalhando, porque a gente já está com um indivíduo que perdeu o tempo do desenvolvimento dele, que não chegou no que deveria ter chegado o desenvolvimento. Então, se entra um profissional que não sabe como fazer, não sabe o que fazer, ele está atrapalhando sim. Na prática, como é que é aplicada? O ABA, né? Ele é aplicado geralmente de 1 para 1, então é um terapeuta com uma criança. Se eu vou trabalhar o olhar com essa criança, então tudo que eu vou exigir dela, primeiro eu exijo que ela olhe para mim. Então, se eu quero que ela pegue o tablet, só que eu tenho que trabalhar com a motivação dela. Então, muitas vezes o tablet vai entrar, o iPad vai entrar, porque é o que eu sei que ele vai se motivar, que a gente chama que é o motivador universal hoje, né? Então, mas o eletrônico não prejudica tanto, mas às vezes a droga ela é necessária para que você atinja uma qualidade que você quer de vida, né? Então, para esse indivíduo, a gente estimula ele a querer o tablet para que ele olhe para mim para pedir o tablet. Então, depois disso, eu vou tirando o tablet e eu já vou dando outras coisas de interesse. Eu quero que ele aprenda a brincar com o carrinho. Então, eu tenho que mostrar para ele que é interessante brincar com o carrinho, porque ele não sabe que é interessante brincar com o carrinho. Depois, ele brincar com o outro. É interessante ter o outro para dividir. Eu só vou poder conversar com alguém se eu souber, se eu der resposta para ele, porque se eu ficar falando sozinho e não der tempo para você falar, vai ficar desinteressante. Isso é como se fosse uma sessão de terapia. Só que ela é mais direcionada. Eu tenho que saber o que eu quero daquele indivíduo. Ele pode até não saber, mas eu tenho que saber. Eu, como terapeuta, eu tenho que saber. E tudo isso é alimentado em gráficos que a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa criança, se ela está se desenvolvendo ou não. Certo, você falou da tecnologia, né? A gente está falando aqui do autismo, mas assim, eu percebo muito, que até eu tenho um filho, vejo relatos de muitas mães, a tecnologia vem atrapalhando muito, né? Bastante. Essas crianças. Porque se a gente pensar em termos de atenção, a atenção deles está voltada para isso. E a gente aprende observando o mundo.
Então, se você pensar, eles estão indo no carro, aqui, no tablet, né, ou no celular, e eles não estão vendo geograficamente onde é que eles estão passando, que bairro é, o que que tem ali, o que que foi construído, o que que não tem, o que que aconteceu, se está chovendo, se não está chovendo, se o tempo mudou, se teve sol. Isso, então, até mesmo essas percepções que parecem bobas acabam não acontecendo. Aí, como é que faz? Reduz o tempo. Os Só que é uma coisa que a gente mesmo. Só que assim, é uma coisa que não há mais como a gente voltar atrás, né? Já se discutiu, mas a criança vai parar de escrever e vai usar o tablet. Vai. Né? A gente vai perder algumas funções cerebrais porque eu não vou estar mais usando essa parte da minha praxia, da minha grafia. Mas provavelmente eu vou estimular outras áreas cerebrais também. É uma questão que a gente não tem mais como retroceder, tem coisas no tempo que a gente não tem como retroceder. Então, eu acho que agora é usar ele como aliado. Eu percebo muito nas escolas, as escolas têm aplicativo e tem joguinho, exatamente para trazer para essa parte do aprendizado a tecnologia que faz parte da vida. Vale a pena isso? É uma maneira de falar a mesma linguagem que está gerando interesse neles? Esses dias eu ouvi um professor falando que ele disse... ele estava dizendo, então, a gente vai ensinar os meninos a fazer blog. Aí, na mesma hora, ele parou e disse assim, não, blog já está ultrapassado para eles, agora é youtuber, é a linguagem do youtuber. Então, eu acho que é a gente usar como aliado, né? Saber dosar e usar como aliado, sim. Agora, os pais, quais são os sinais que os pais podem perceber? Não, meu filho está exagerando muito. É quando ele não faz outra coisa, quando outra coisa não chama a atenção dele. Chegaram, vai ter os amigos, não. Aí reúne todos os amigos e cada um fica com seu celular na sala. Tem alguma coisa errada, né? Tá faltando motivação. E aí a gente volta para aquela questão, tá faltando motivação. Se eu chamei meu amigo para ir lá para casa e cada um ficou com o seu celular, se eu lhe convidar para ir lá para casa e nós dois ficarmos no celular trocando mensagem, é meio esquisito, né? Exatamente. Eu percebo também uma irritação muito grande quando a gente tira. É normal isso aí também? A frustração. Então, nossas crianças hoje não estão acostumadas a se frustrarem. Então, a gente tá com... como é que é? Esses dias eu vi grandes pedras de gelo, né? Eles se desmancham, não, é flocos de neve, né? Porque se desmancham por qualquer coisa. Se você tirar o celular, ele desmancha. Se a festa que ele ia não ter mais ou ele não poder ir, se desmancha. Então, a frustração hoje, as nossas crianças não estão acostumadas a lidar com a frustração. E eu acho que, assim, os pais estão... Porque a correria do dia a dia aumentou tanto que ficou aquela coisa assim, eu tenho que dar tudo para suprir o tempo que eu não estou em casa. E eu não vou suprir o tempo que eu não estou em casa dando o tablet, dando o celular, dando as coisas materiais. Nossa, isso aí daria mais um programa. Já vou deixar o convite feito, porque rende pano para manga, né, Kátia? É impressionante. Atualmente, a principal reclamação das mães é como lidar com esse excesso de tecnologia. Nas escolas, em todos os ambientes, eu acho que a gente tem essa... Ótimo. Deixa aí seus contatos para quem quiser saber mais, se tiver alguma dúvida sobre autismo, sobre comportamento, né? Sobre tudo que você está aqui. Pelo que vocês já viram, a Kátia pode lhe ajudar muito aí a vencer essas barreiras. A gente tem o Instagram, que é o Focus e Comp, né? Focus Intervenção Comportamental, que a gente trabalha só com esses atrasos do desenvolvimento. Né? Sejam eles com diagnóstico ou sem diagnóstico. Focus Intervenção Comportamental. Ótimo, muito obrigada, Kátia. Nosso tempo é curto, também, né? Tem que ser um programa inteiro aqui a gente falando sobre isso. Volte sempre. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais Viver Bem.